aqui. E eu sei que é o Espírito de Deus. Já podemos todos perceber a presença de Jesus, o Salvador. Doce presença, presença santa, vem sobre nós, enchendo-nos com o teu poder. Te adoraremos por tua presença aqui, e que renovará os nossos corações. Louvado seja o Senhor, louvado seja o Senhor, louvado seja o Senhor. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, que a paz do Senhor cubra a sua vida, cubra a sua família, que você possa estar feliz aí na sua casa, sabendo que agora nós vamos adorar a Deus mais uma vez. Que Deus abençoe a sua vida. E eu convido você a abrir sua Bíblia em João capítulo 13, e eu vou ler os versículos de 1 até o versículo 17. João capítulo 13 diz assim: antes da festa da Páscoa, Jesus sabia que havia chegado sua hora de deixar este mundo e voltar para o Pai. Ele tinha amado seus discípulos durante o seu ministério na terra e os amou até o fim. Estava na hora de jantar e o diabo já havia instigado Judas, filho de Simão Iscariotes, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai lhe dera autoridade sobre todas as coisas e que viera de Deus e voltaria para Deus. Assim levantou-se da mesa, tirou a capa e enrolou uma toalha na cintura. Depois derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Quando Jesus chegou a Simão Pedro, este lhe disse: o Senhor vai lavar os meus pés? Jesus respondeu: você não entende agora o que estou fazendo, mas algum dia entenderá. Lavar os meus pés? De jeito nenhum, protestou Pedro. Jesus respondeu: se eu não lavar, você não terá comunhão comigo. Simão Pedro exclamou: Senhor, então lave também minhas mãos e minha cabeça, e não somente os pés. Jesus respondeu: a pessoa que tomou o banho completo só precisa lavar os pés para ficar totalmente limpa. E vocês estão limpos, mas nem todos, pois Jesus sabia quem o trairia. Foi isso que se referiu quando disse: nem todos vocês estão limpos. Depois de lavar os pés deles, Jesus vestiu a capa novamente, retornou a seu lugar e perguntou: vocês entendem o que fiz? Vocês me chamam mestre e senhor, e têm razão, porque eu sou. E uma vez que eu, seu senhor e mestre, lavei seus pés, vocês devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei um exemplo a ser seguido. Façam como eu fiz a vocês. Eu lhes digo a verdade. O escravo não é maior que o seu senhor, nem o mensageiro é mais importante que aquele que o envia. Agora que vocês sabem estas coisas, serão felizes se as praticarem. Este acontecimento foi um pouco antes da Páscoa, depois que Jesus entrou ali triunfantemente na cidade de Jerusalém, e ele deu mais uma lição aos seus discípulos, lavando os pés daqueles homens, lavando até os pés de Judas, sabendo que o próprio Judas iria traí-lo. E nós aprendemos grandes coisas com esse texto. Uma das coisas que nós aprendemos, além da humildade, além de ver que Deus, o Deus Filho, ele veio para servir a todos os seus seguidores, né? Nós, além de aprendermos isso, nós também aprendemos que nós fomos lavados. Jesus Cristo morreu na cruz para nos lavar e nos lavar dos nossos pecados. E agora nós temos o privilégio de poder
através do sacrifício de Jesus Cristo, em oração, poder pedir perdão pelos nossos pecados e agradecer a Deus pelo privilégio que Ele nos dá de poder orar a Deus, de poder nos achegar a Deus, um privilégio que foi conquistado na cruz por Jesus para todos nós. Então vamos orar e depois nós vamos louvar a Deus com mais um cântico. Pai Santo, obrigado, Deus, porque diante de tudo que nós vivemos, diante de tudo que nós fazemos, ó Deus, nós sabemos que o Senhor, Pai, está conosco a todo momento. Até, ó Deus, quando pecamos, ó Deus, nós temos o privilégio, nós temos a chance de nos arrepender dos nossos pecados, ó Deus, e nos achegar a Ti, pedindo perdão pelos nossos pecados, ó Deus. E sabendo, Pai querido, que o Senhor perdoa todos os nossos pecados. Muito obrigado, Senhor, porque Jesus Cristo deu a sua vida na cruz por nós, para nos salvar. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar a Deus com mais um cântico? Hoje, mais uma vez, a Camila está aqui conosco e vai nos conduzir nesse cântico. Senhor, te agradecemos, meu Pai, por mais um momento que estamos em Tua presença, Deus. Obrigada, Senhor, pelo privilégio que nós temos de poder estar junto a Ti, Senhor. Obrigada porque o Senhor Jesus morreu em nosso lugar para que possamos ter o acesso ao Senhor. É por isso que hoje podemos estar aqui, Senhor, cantando louvores ao Senhor, orando ao Senhor e recebendo de Ti a Tua palavra, Senhor Deus, a Tua bênção e a Tua misericórdia sobre as nossas vidas, Deus. Obrigada, Senhor, por esses momentos, que o Senhor leve cada um de nós, Senhor Deus, à adoração, a verdadeiro aprendizado, Senhor, que vem do Teu Santo Espírito. É o que nós te pedimos no nome do Teu Filho Jesus amado. Amém. Amém. Vamos então para a nossa meditação. A nossa meditação de hoje é no Evangelho de João, capítulo 12. Nós vamos ler os versículos de 12 até o 19. Diz assim a palavra do Senhor. No dia seguinte, correu pela cidade a notícia de que Jesus estava a caminho de Jerusalém.
uma grande multidão de visitantes que tinham vindo para a Páscoa tomou ramos de palmeiras e saiu ao seu encontro gritando: Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor, bendito é o Rei de Israel. Jesus, conseguindo um jumento, e montou nele, cumprindo a profecia que dizia: Não tenha medo, povo de Sião, vejam, o seu rei se aproxima montado num jumentinho. Seus discípulos não entenderam naquele momento que se tratava do cumprimento de uma profecia. Depois que Jesus foi glorificado, porém, eles se lembraram do que havia acontecido e perceberam que era a respeito dele que essas coisas tinham sido escritas. Muitos tinham visto quando Jesus mandou Lázaro sair do túmulo e o ressuscitou dos mortos, e contava esse fato a outros. Destes, muitos saíram ao encontro de Jesus, porque tinham ouvido falar desse sinal. Então os fariseus disseram uns aos outros: Não podemos fazer nada. Vejam, todo mundo o segue. Até aí. Vamos orar mais uma vez? Pai de amor, a Tua palavra foi lida. Cremos, ó Deus, que ela é poderosa, Pai querido, para transformar vidas, ó Deus. E por isso te pedimos que o Senhor abra os nossos corações, abra nossas mentes, ó Deus, para entendermos qual é a sua vontade neste dia, ó Deus, para entendermos, ó Pai, o que o Senhor espera de nós. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós, nos capacita a transmitir a Tua mensagem, fala aos nossos corações em nome de Jesus. Amém. No próximo domingo nós vamos comemorar a Páscoa e antes ainda da sexta-feira da Paixão, né, aconteceu algo muito interessante. Nós lemos aqui o que tinha acontecido. Jesus tinha lavado os pés dos seus discípulos e antes ainda, num domingo antes da Páscoa, aconteceu algo inusitado. Jesus, ele estava chegando em Jerusalém e ele chegou ali e ele foi recebido de uma maneira muito especial. Nós podemos relembrar um pouco daquele dia. Jesus, até um pouco antes daquela semana, né? Na semana anterior, Jesus, ele havia realizado vários milagres. Um dos milagres que chamaram mais a atenção, e foi justamente nos últimos dias que Jesus estava aqui na terra, foi a ressurreição de Lázaro. Ele foi até a aldeia, ali onde Lázaro e suas irmãs moravam, e Lázaro já estava morto por 4 dias, estava no túmulo. E Jesus então dá a ordem para que Lázaro saia daquele túmulo, e ele sai então com vida. Jesus ressuscita Lázaro. E por causa disso a popularidade de Jesus ficou muito grande, né? As pessoas começaram a saber cada vez mais desse Jesus que operava milagres, que até a morte o obedecia. E essa mesma multidão que uma parte estava ali na aldeia onde Lázaro tinha sido ressuscitado, e uma outra multidão, uma outra parte dessa multidão estava em Jerusalém. Essas pessoas então se encontram ali na entrada da cidade, porque elas sabem que Jesus está indo para lá. Jesus então pede para que 2 discípulos vá até um determinado lugar, e neste lugar iria encontrar uma jumentinha, e ali também o filhinho daquela jumentinha, um jumentinho, né? E ele então pede para que os seus discípulos peguem aqueles jumentos e tragam para que ele possa entrar sentado na cidade, né? Para que ele pudesse entrar sentado naquele animal. E quando a multidão começa a ver Jesus de longe, eles pegam ramos de palmeiras e eles começam a erguer esses ramos, outros começam a tirar as suas túnicas, jogar no chão para que Jesus passe por cima do caminho, e eles gritavam: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor e que é o Rei de Israel. Então toda aquela multidão ovacionava Jesus, aquelas pessoas estavam vibrantes com a presença de Jesus na entrada de Jerusalém. Os discípulos, ainda sem entender o porquê eles precisavam pegar aquele jumentinho, porque Jesus estava em cima daquele jumento, eles começaram a se perguntar o que estava acontecendo e só descobriram o real significado depois que Jesus havia morrido.
Os fariseus que estavam ali, eles olhavam para toda aquela cena e começavam a murmurar nos seus corações, cheios de ódio e cheios de inveja. E nesse texto, então, nós podemos aprender algumas coisas. Hoje, eu particularmente não vou falar sobre Covid-19, nós já temos falado bastante sobre isso, mas hoje eu gostaria de focar sobre o que nós podemos aprender nesse texto com a entrada triunfal de Jesus. A primeira coisa que nós podemos aprender é que Jesus é o rei, e esse rei chegou. E esse rei chegou anunciando o seu reinado, e esse reinado não deixa nenhum tipo de dúvida. Jesus ele já havia dado provas, muitas provas de quem ele era, de que ele era o Filho de Deus, que ele era o Todo-Poderoso. O poder dele tinha sido provado por diversas vezes. Nós podemos aqui lembrar várias coisas que Jesus já havia feito. Jesus tinha transformado água em vinho, Jesus tinha curado cegos, Jesus tinha curado leprosos, Jesus tinha expulsado demônios, Jesus tinha multiplicado pães e peixes, Jesus já tinha andado até sobre as águas, Jesus tinha acalmado as tempestades e Jesus havia ressuscitado pessoas. Quem mais poderia ser o grande rei, o Messias esperado, a não ser Jesus? Em todo o Antigo Testamento, há mais de 30 profecias sobre o Messias, sobre o poder desse Messias, sobre a descendência desse Messias, sobre o caráter e sobre as suas atitudes. E esse homem que agora está chegando em Jerusalém corresponde com todas essas profecias. Ele se encaixa com tudo o que já havia sido falado antes ainda de Jesus ter nascido. E as pessoas então começam a ver isso e elas começam a se encher de expectativas, porque esse homem que corresponde a todas as profecias que já haviam sido ditas, porque esse homem que já havia provado através do seu poder, feito coisas maravilhosas e sobrenaturais, esse homem agora está em Jerusalém. E esse homem é o rei que pode libertar o povo. E a pergunta que fica para nós nos dias de hoje, quando nós olhamos para Jesus, para esse Jesus que é apresentado na palavra de Deus, não o Jesus que é pregado por aí, que foge do que a palavra de Deus nos ensina. Quando nós olhamos para esse Jesus, quando nós contemplamos esse Jesus, quem nosso coração diz que ele é? Quem você diz que é Jesus? Nós temos reconhecido ele como nosso Messias libertador? Mas ainda, uma segunda coisa que nos chama a atenção nesse texto, nós podemos notar isso no versículo 15, é que Jesus, enquanto rei, ele chega e ele anuncia o seu reino de paz e um reino de humildade. Ele tem uma atitude humilde. Quando Jesus entra dentro daquela cidade, da cidade de Jerusalém, montado num pequeno jumentinho, esse ato de Jesus não é um ato aleatório. Ele comunica, no mínimo, duas verdades. A primeira verdade que ele comunica para nós é que o rei que está sendo aclamado é um rei humilde. De acordo com os historiadores, quando um general romano voltava das suas vitórias, das suas guerras, e ele entrava em Roma, ele desfilava pelas cidades com seus cavalos todos adornados, com os cavalos com armaduras, o próprio rei com uma bela armadura reluzente, carros e carruagens de fogo, carruagens de ouro, né, junto com os seus cavalos ali, desfilavam por toda a cidade. E a população ovacionava aquele general ou aquele rei por causa das suas conquistas. Jesus ele faz exatamente o contrário quando ele entra na cidade de Jerusalém. Quando Jesus, ao invés de entrar num cavalo branco adornado com muitos enfeites, e ele entra montado num jumentinho, um animal de carga usado para o trabalho, ele mostra para aquela multidão, e aquela multidão consegue entender que ele é um rei que não procura riquezas. Ele é um rei que não procura mordomias. Ele é um rei humilde. Ao fazer isso, ele também está cumprindo a profecia que nós podemos ver lá no versículo 16. Quando nós olhamos aí capítulo 12, versículo 15, diz: "Não tenha medo, povo de Sião, vejam o seu rei se aproxima, montado num jumento." Essa é uma profecia que é encontrada em Zacarias
capítulo 9, versículo 9 também fala do nosso Deus. A profecia lá em Zacarias 9:9 diz: alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém. Eis que vem a ti o teu rei. Ele é o justo e traz a salvação. Ele é humilde e vem montado sobre um jumento, sobre um jumentinho, filha de jumenta. Quando nós olhamos para esse texto, então, mais uma das coisas que nós podemos aprender é que o nosso rei chegou e ele é um rei humilde. Mas ainda esse texto nos fala e nos mostra que Jesus, ele está anunciando sobre o seu reino, e ele, com essa atitude, mostra que o seu reino é um reino de paz e não um reino de guerra, um reino marcado pela paz. Um historiador, um teólogo canadense, ele diz que naquela época, quando um rei se preparava para guerrear contra outro reino e ele ia invadir aquele outro reino, ele entrava nas dependências do reino inimigo montado num cavalo grande, forte ali, e para mostrar que ele estava chegando ali para dominar aquele reino. Mas quando ele ia a outro reino em missão de paz e não para guerrear, ele ia montado num jumento e ele mostrava assim as suas intenções amigáveis. Quando nós olhamos para Jesus, para o ato de Jesus, o anúncio do reino de Deus da parte de Jesus foi um reino marcado pela paz, não de guerra. Afinal, nós já estávamos em guerra contra Deus por causa dos nossos pecados. Jesus Cristo, ele veio para nos reconciliar com Deus. Ele veio para pagar a dívida impagável que nós tínhamos com Deus. E essa dívida é a dívida do pecado. Algo que nem eu nem você aí possa pagar. Não tínhamos nenhuma condição de pagar pelos nossos pecados. Mas Jesus Cristo um dia se entregou naquela cruz por nós, para pagar pelos nossos pecados, para nos purificar, para nos lavar de toda a imundícia que o pecado nos transforma, ou nos faz, nos traz. E agora que nós cremos em Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, que nós reconhecemos o reinado desse Senhor, desse grande Rei, agora sim nós podemos nos relacionar com Ele. Assim foi o anúncio do reino de Deus da parte de Jesus. Com a atitude de Jesus, nós podemos aprender que nós então devemos ser humildes como o nosso rei é. Nós devemos ser pacíficos como o nosso rei é. Não podemos nos considerar melhor que as outras pessoas, porque quem podia fazer isso não fez. Jesus, sendo o dono de todo o universo, o criador de todo o universo e quem sustenta o universo, ele veio na terra não para ser servido, mas para servir. E nos deu essa grande lição. Há pouco nós lemos aqui no capítulo 13, Jesus lavando os pés dos seus discípulos. Ele dá uma lição de humildade para todos nós. E ainda ele também nos dá uma lição de paz, como nós devemos ser pessoas pacificadoras, como nós devemos agir diante das coisas que nós enfrentamos e ao invés de partir para a guerra, nós devemos partir para a paz. Nós somos chamados para semear a paz e não a guerra. Mas ainda, em terceiro lugar, que a gente pode aprender com esse texto é que o nosso Rei, o Jesus Cristo, ele chegou e todas as pessoas, sem exceção, são impactadas. Ou são impactadas positivamente, ou são impactadas negativamente. Quando nós lemos essa porção do texto, que conta a história de Jesus, nós vemos que existiam 3 grupos de pessoas aqui. O primeiro grupo, a multidão, o segundo grupo, os discípulos, e o terceiro grupo, os fariseus. E eu gostaria de meditar rapidamente sobre esses 3 grupos. Nós vemos, em primeiro lugar, a multidão, uma multidão amorosa, uma multidão que quer ficar perto de Jesus, uma multidão que está arrancando palmeiras, folhas de palmeiras ali para erguerem ali, balançar numa forma de demonstrar a sua alegria pela presença do rei que está chegando em Jerusalém. Outras arrancando as suas túnicas, colocando ao chão para que o rei pudesse passar por cima delas. E eles começam a gritar então: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor e que é rei de Israel. A palavra Hosana é uma palavra que vem do hebraico e que vem como tradução salvar, o verbo salvar. Mas não é apenas um salvar ou só salve.
mas é um brado que aquelas pessoas estão dizendo: salva-nos agora. É um salvar imediato. Salva-nos agora. Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, que é rei de Israel, né? Salva-nos agora, bendito o que vem em nome do Senhor. É isso que o texto está querendo dizer, é isso que aquelas pessoas estão dizendo. É uma súplica daquele povo, pois aquele povo estava sendo dominado pelo Império Romano. Eles criam que Jesus Cristo, sendo esse rei grandioso, viria para acabar com o Império Romano e para trazer paz para todo o povo ali. Mas o fato é que Jesus ele veio para nos salvar de algo muito pior, muito mais opressor do que o Império Romano daquela época. Ele veio para nos salvar do pecado, da escravidão do pecado. Alguns ainda viam Jesus como Messias, mas muitos estavam buscando Jesus por causa dos feitos e por causa das coisas que Jesus podiam fazer. E essas pessoas que faziam parte dessa multidão, que receberam Jesus gritando: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor e que é rei de Israel, uma semana depois estava gritando: solte Barrabás, crucifique a Jesus. Saiba que Jesus ele pode sim fazer muito mais do que nós pedimos ou pensamos, mas nós não devemos buscar a Jesus pelas coisas que ele pode nos fazer, mas pelo que ele é para todos nós. Por saber que ele é o único Deus, o único que merece ser louvado, o único que merece ser glorificado. Por saber que ele já fez algo muito maior por nós. Ele pagou pelos nossos pecados naquela cruz. Que tipo de pessoa nós somos no meio da multidão de cristãos nos dias de hoje? Nós sabemos que o número de cristãos tem crescido cada vez mais. Infelizmente, a violência também continua a crescer. Então, o que está acontecendo? Por que as pessoas não estão seguindo os ensinamentos de Jesus, fazendo com que a violência diminua? Que tipo de cristãos temos sido no meio da multidão? E ainda, nós somos pessoas que buscam a Jesus porque ele é verdadeiramente o Messias? Ou nós buscamos a Jesus porque sabemos que ele pode nos encher de bênçãos? Mas ainda, eu gostaria de falar sobre os discípulos, o segundo grupo de pessoas aqui nessa história. Jesus ele manda os seus discípulos a uma aldeia para que pegasse um jumentinho que ninguém havia montado ainda e trouxesse para que ele pudesse entrar naquela cidade. Talvez no coração daqueles discípulos, ou ali no pensamento deles, eles começaram a pensar: mas por que será que Jesus está querendo isso? Por que Jesus está pedindo um jumentinho logo agora? Todos nós estamos caminhando aqui. Será que Jesus está cansado demais e agora quer entrar montado num jumentinho, em algum animal? Será que vai ter algum espaço para mim em cima daquele jumentinho também? Talvez isso tenha passado na mente daqueles homens, porque eles, como diz o texto, eles não entendiam por que Jesus queria que eles fizessem isso. Eles não sabiam daquela profecia que se encontra em Zacarias 9:9. E quando nós olhamos para o comentário de João, escrito por William Hendrickson, ele diz que os discípulos eles não compreenderam essa ordem por causa da ignorância que eles tinham das Escrituras e da pequena fé. Eles não conheciam a fundo as Escrituras, o que eles tinham como palavra de Deus, e também eles tinham uma pequena fé. E a minha pergunta então diante disso é: como anda o seu conhecimento das Escrituras? Os discípulos andavam com Jesus, escutavam tudo o que ele dizia, mas não conheciam as Escrituras como deveriam. Você talvez seja uma pessoa velha de igreja, há tantos anos convertido, caminhando com Jesus, mas que talvez não conheça de fato a palavra de Jesus, as Escrituras do nosso Deus. Então fica aqui um alerta para nós. Nós precisamos nos dedicar mais à leitura da palavra de Deus. Nós temos o acesso fácil à palavra de Deus. E o que nós temos feito com isso? Mas, por fim, o último grupo que eu gostaria de mencionar aqui era o grupo dos fariseus, que é citado aqui na história. Quando nós escutamos sobre os fariseus, nós já imaginamos pessoas que eram enviadas pelo inimigo para poder perseguir e oprimir não só a Jesus, como todos os cristãos que seguiam a Jesus. Mas o fato é que aqueles homens eram
um grupo de judeus, pessoas que se preocupavam com a religião e somente com a religião, não com Deus, não com o que Deus esperava deles. Eles seguiam leis, mas não faziam aquilo de coração grato. Eles não buscavam mais a Deus por amor, mas por obrigação. Eles seguiam os mandamentos de Jesus. Eles seguiam os mandamentos de Moisés. Eles eram como eu e como você. Pessoas que celebravam o culto a Deus, que louvavam a Deus, pessoas que oravam a Deus. E então, o que me chama a atenção e talvez uma das maiores preocupações que eu tenho é com a possibilidade que nós temos em nos tornar como os fariseus, pessoas profissionais do sagrado, pessoas apenas religiosas que não conhecem de fato o Deus a quem dizem que seguem, não conhecem a Jesus Cristo, são incapazes de poder transmitir uma palavra de amor vinda direto de Deus, são incapazes de falar do amor de Deus para as outras pessoas. Então, meu querido irmão, não viva uma religiosidade de fachada, onde na igreja nós somos uma pessoa, mas lá no trabalho, em casa, na escola, nós somos outro tipo de pessoa, uma pessoa diferente. Ainda, não seja uma pessoa que não demonstra compaixão pelo próximo. Ame o próximo. Deus espera isso de você, Deus espera isso de mim. Se preocupe com as pessoas que estão ao seu redor. Se preocupe com o bem-estar delas, perdoe, ame as pessoas. Não seja uma pessoa que fala uma coisa e faz outra completamente diferente. Coisas que sabem que desagrada a Deus. Não viva uma vida longe de Deus. Não é isso que Deus espera de nós, meus irmãos. Ele quer que nós vivamos uma vida de intensa intimidade com Ele. E que por causa dessa vida de intensa intimidade, nós não possamos cair na tentação de nos tornarmos fariseus ou religiosos do sagrado, ou profissionais do sagrado. Que Deus possa abençoar a sua vida, que você possa reconhecer que esse rei, que um dia entrou triunfantemente em Jerusalém, ele morreu uma semana depois, alguns dias depois. E esse rei, ele morreu para te dar vida, porque nós estávamos mortos nos nossos pecados. Ele morreu por nós, mas a morte não pôde conter. E ao terceiro dia, Jesus ressuscitou. Jesus está vivo, Ele está presente ao seu lado. Ele prometeu que em breve Ele vai voltar. E quando Ele voltar, Ele vai restaurar todas as coisas. E Ele vai nos levar para morar junto com Ele, para desfrutar da alegria e da glória de viver num lugar onde já não vai mais existir dor, não vai existir pecado, não vai existir tristeza, não vai existir mal, não vai existir mais nada que possa afetar a cada um de nós. Creia que o Rei ressuscitou. Que possamos aprender a cada dia com esse rei humilde, com esse rei pacífico, com esse rei que é amoroso e que é poderoso. Que nós possamos ser pessoas que Deus se agrada. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus continue a te fortalecer cada dia mais. Amém. Eu gostaria de dar alguns avisos aqui antes de nós passarmos para nosso momento de oração. Essa semana nós vamos ter mais um culto na sexta-feira da Paixão. Nós vamos fazer mais um culto aqui, né? E esse culto terá como tema as 7 últimas palavras de Jesus. Então se programe também para às 20 horas na sexta-feira cultuar a Deus através desse culto. Também gostaria de lembrar os irmãos para não deixar de orar, continue orando pelos pedidos que nós temos feito aqui. Você também que tem algum pedido a fazer, pode mandar aqui nos comentários, pode mandar também no meu WhatsApp. O meu WhatsApp está também aí no comentário, é 19991689788. Se você quiser que eu faça uma videochamada com você para nós orarmos juntos, é só me chamar. Estou à disposição de cada um de vocês. Se estiver passando por alguma dificuldade também, procure o pastor, procure a nossa igreja para que nós possamos te auxiliar diante do que você está vivendo. Os pedidos de oração que nós temos aqui é o da Edna, na suspeita do vírus. A Edna é tia
da Aldira, que está com suspeita de coronavírus. Oremos também por toda a família da Aldira, pelo seu Pedro, a dona Mari, pela dona Rosa, pela Eliane, mãe da Thaís, pela Giovana e o David, filho do Valdir, pela Marta e pelo seu filho também, pela prima do Kleber, pela pandemia do Covid-19, pela economia do nosso país, pelas igrejas que estão se reunindo online por enquanto e que logo nós possamos nos reunir fisicamente também, pela nossa igreja em especial, a Igreja Presbiteriana Nova Esperança, e pelas famílias da igreja. Então vamos abaixar nossas cabeças aí onde você está mesmo, coloque diante de Deus os seus pedidos também, se você tem algum pedido a mais aí que não deu tempo de mandar para nós, ore agora e depois encaminhe para a gente esses pedidos para a gente colocar aqui na nossa lista de oração. Vamos orar? Pai Santo, muito obrigado, Deus, porque o Senhor é o nosso grande Pai, é o Deus amoroso, Deus bondoso, Deus que cuida das nossas vidas. O Senhor, ó Deus, enviou Jesus Cristo para morrer naquela cruz por nós, o grande Rei que chegou nessa terra, instituiu o seu reino e pagou pelos nossos pecados, e agora, Deus, nós temos a chance, temos o livre acesso de poder cultuar a Ti, de poder nos relacionarmos contigo. Muito obrigado, Deus, obrigado pelo perdão dos nossos pecados. E agora, Deus, seguindo as suas orientações, como o Senhor mesmo diz na Tua carta, que nós devemos colocar diante de Ti os nossos anseios, nossas angústias, nossos pedidos a Deus, sabendo que o Senhor tem ouvido as nossas orações. Nós colocamos diante de Ti todos esses pedidos que foram feitos aqui, ó Deus. Que o Senhor possa abençoar e restaurar a saúde da Edna, da tia da Aldira. Abençoar também, ó Deus, a família da Aldira, tudo que eles têm vivido, têm passado, Pai querido. Em nome de Jesus, supra todas as necessidades. Que o Senhor abençoe, ó Deus, a família do seu Pedro, a dona Mari também, ó Deus. Fortalece a saúde do meu pai e da minha mãe, ó Deus, continue a abençoá-los, ó Deus, trazendo paz, alegria ali naquele lar, em nome de Jesus, ó Deus. Te pedimos pela dona Rosa, que o Senhor continue a abençoá-la também, restaurando a saúde dela por completo, ó Deus. Cremos no Senhor, ó Deus, cremos que o Senhor é o Deus do impossível, é o Deus de milagres, ó Pai. Por isso te pedimos, ó Deus, que o Senhor entre, ó Deus, com provisão na vida dos nossos queridos que estão enfermos, ó Deus. Lembramos da Eliane também, ó Deus, de tudo que ela tem vivido com as dores no braço, ó Pai. Continue a restaurar a saúde dela por completo, Senhor. Abençoa, ó Deus, a Giovana e o David, a Marta Nascimento também, o seu filho. O Senhor conhece, ó Deus, cada necessidade que essas pessoas estão passando, ó Deus. Por isso te pedimos que o Senhor, ó Deus, complete a sua obra na vida de cada um deles, ó Deus. Abençoe a prima do Kleber diante da decisão do concurso, ó Pai. Continue a fortalecer ela nos seus caminhos, em nome de Jesus, ó Deus. Que o Senhor também, ó Deus, possa intervir, ó Deus, nessa pandemia que estamos vivendo, ó Deus, e que o Senhor possa acabar logo com isso, dando a cura para isso, ó Pai. Abençoe cada pessoa que está trabalhando para eliminar esse vírus, ó Deus, e que o Senhor possa capacitá-las, ó Deus. Abençoe as igrejas do nosso país, ó Deus. Te pedimos em especial pela nossa igreja, Senhor, que logo possamos nos reunir, ó Deus, fisicamente ali para celebrarmos, ó Deus, a alegria de fazer parte de um povo, de te cultuar, ó Deus, enquanto irmãos ali dentro do templo que o Senhor tem nos dado no bairro Marieta Dian. Abençoe, Pai querido, também a economia do nosso país. Não deixe que entre em colapso, ó Deus. Supra as necessidades de todas as famílias, ó Deus, que estão vendo esse vídeo agora, que estão te cultuando através da internet, ó Deus. Que em nome de Jesus, ó Pai, o Senhor possa entrar com providência na vida de cada um deles, ó Deus. Abençoe as famílias da tua igreja. Em nome de Jesus, é o que te pedimos e agradecemos, Deus. Agora, irmãos, ide em paz, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, eterno Pai, que as ternas consolações do Santo Espírito de Deus repousem sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre todo Israel de Deus espalhado pela face da terra, hoje e para todo sempre. Amém. Que Deus te abençoe. Nós agora criamos um canal no YouTube. Deixa aí o seu joinha no vídeo para que ele possa chegar a mais pessoas. Compartilhe essa mensagem também. Se inscreva nesse canal para que o nome de Cristo, para que a palavra de Deus chegue o mais longe possível. Deus abençoe a sua vida. Grande abraço.